Pessoal, nesse modo nós vamos iniciar com a história antiga, tá? Talvez você deve estar pensando assim, nossa Deus, e agora onde a gente vai? Nós vamos no começo do tudo, no começo da humanidade, tá? Lá no começo da criação. E aí quem já entendeu pode até pensar na criação de Gênesis, pode ser. Na criação do Charles Darwin, pode ser também. É as duas teorias que a escola, né, que a história se debruça para explicar a evolução da humanidade. A teoria criacionista, que Deus é o criador de todas as coisas, e a teoria evolucionista, né, que o mundo passou por uma grande transformação até chegar no Homo, né, nessa geração aí de Homo sapiens, Homo, esse ser humano que tem polegar opositor, telecéfalo desenvolvido e anda de apenas duas pernas, né, isso para a ciência é uma novidade. Então a gente vai no mundo antigo. E por que a gente vai no mundo antigo? Porque tem uma série de questões que às vezes são ventiladas em provas de vestibular e também na prova do Enem, que elas requerem não um conhecimento profundo, tá? Mas elas requerem de nós alguns conhecimentos que são automaticamente conhecimentos voltados para essa periodicidade aí, para esse processo da história antiga. Já vou falando com vocês que as questões que se referem à história antiga, normalmente elas se referem enquanto contexto, né? Eles buscam muito texto de história antiga ou algum fato específico da história antiga para trazer a discussão para que a gente possa pontuar ou para que a gente possa se posicionar diante de tal questão. Então a gente vai para a história antiga. E aí, pessoal, não fiquem preocupados com copiar nada. Eu quero que vocês entendam o que eu vou fazer aqui no quadro. Mas quando eu falo que eu quero que vocês entendam o que eu vou fazer aqui no quadro, pessoal, entendam mesmo. Eu vou fazer uma série de rabiscos aqui agora. E se você não estiver acompanhando esses rabiscos, provavelmente ao final da aula você não vai entender nada. Normal. Por isso que é necessário vocês acompanharem aí de perto o que eu estou fazendo aqui no quadro. Beleza? Então olha só que doideira. Para a gente ir na história antiga, nós temos o que nós chamamos de primeiras civilizações. Tá? As primeiras civilizações da humanidade, elas vão surgir num lugar que ficou conhecido por nós como Mesopotâmia, ou terra entre rios, né? O termo Mesopotâmia se refere a um lugar, se refere especificamente à terra que existe entre os rios Tigre e entre o rio Eufrates. Ou seja, essa porção de terra que está entre esses dois rios é chamada de Mesopotâmia. Nossa, professor, você foi longe, hein? Fui. Lá na Mesopotâmia é onde vai surgir os primeiros, ou a primeira lógica de civilização, né? Que é os sumérios, os caras que criaram a primeira lógica da escrita, né? Os caras que desenvolveram grandes coisas na lógica da matemática, eles dividiram o dia em 24 horas, né? Dividiram o calendário que a gente conhece, os caras tiveram a manha. Então lá nasceu a humanidade, tá? No sentido de civilização. Depois nós temos acádios, amoritas, né, babilônicos, caldeus, enfim, vai ter uma galera. Assírios, todas essas civilizações chamadas de primeiras civilizações. Anderson, você vai citar uma por uma? Não, não faz necessário. Nós vamos chamar elas de civilizações mesopotâmicas, tá? Terra entre rios. Então vamos aqui ver como é que seria isso na prática. Então nós temos aqui o Tigres e Eufrates. Aqui embaixo nós vamos ter o Nilo, né? Eu vou pôr de azul aqui para vocês entenderem. São rios, né? Então por isso está de azul, tá? Então vamos tentar compreender isso aí, ó. Então você tem Tigre e Eufrates e aqui você tem o rio Nilo, né? O rio Nilo é conhecido por muitos como a civilização antiga, né, da África e o Egito, beleza? Entre o rio Tigre, Eufrates e o rio Nilo vai ser formado o que nós chamamos de crescente fértil, né? O que é a crescente fértil, Anderson? A crescente fértil é tipo uma meia-lua, né, que foi criada aí, ó, para você determinar o que nós chamamos de crescente fértil. Toda essa região aqui, ó, é a região que será habitada pelas antigas civilizações. Entre essas antigas civilizações, os mesopotâmicos, né, ou os povos da Mesopotâmia. Então tá aqui a Mesopotâmia, beleza? E aqui nós temos o Egito. Só para a gente não perder o fio da meada aqui. Bom, fora essas civilizações, nós vamos ter as civilizações ao ocidente. Que aí seria a Grécia, né? E logo em seguida os romanos. Mas ainda segura um pouquinho, porque nós não vamos falar nem de gregos nem de romanos aqui agora.
Essas civilizações, as civilizações mesopotâmicas, vocês vão vendo que elas vão dando os lugares para novas civilizações, porque aqui é um vácuo-vulco danado. Vem uma civilização, conquista a outra, que conquista a outra, que conquistou a primeira que não estava. Veio o povo babilônico, né? Que é o povo que mais tem a narrativa do Velho Testamento, lá no Gênesis. Se você pega o Gênesis, vem o povo da Babilônia, né? O Nabucodonosor, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Pois é, tudo aqui na Mesopotâmia. Anderson, mas por que eu tenho que entender isso? Porque se eu entender isso aqui, eu vou entender um monte de questões que são colocadas em prova. Como assim? Com o desenvolvimento dessa região, nós vamos ter também o desenvolvimento de uma outra região que vai formar a sociedade, ou os povos palestinos, os famosos palestinos, né? Os povos palestinos, como são conhecidos, são os hebreus e os persas, a gente poderia colocar como os palestinos aqui, e dentro dos povos palestinos, um que merece o nosso destaque, o povo hebreu. Quando você lê hebreu, você pode falar que esse povo também é chamado de povo judeu. Não está errado, tá? É esse povo hebreu que está presente no Antigo Testamento também, que Nabucodonosor vai levar eles para o cativeiro da Babilônia, e aí vai tirar eles da terra prometida. Tudo isso está na Bíblia. Então são os hebreus. E o que tem a ver antes os hebreus? Os hebreus, gente, é uma sociedade que ele marcou a sua história porque todas as civilizações anteriores ao hebreus eram civilizações politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Os hebreus inauguram a lógica de religião monoteísta. Se os hebreus inauguram a lógica da religião monoteísta, quer dizer que o povo hebreu só acredita em um único Deus. E esse povo hebreu tem uma terra santa, que é concentrada, ou hoje nós chamamos ela de quê? Jerusalém. Vou escrever de outro lado aqui para ficar certinho a escrita. Os hebreus têm um lugar que eles consideram santo, Jerusalém, né? E aí a gente começa a chegar em coisas que vocês já lembram mais. Jerusalém é a terra santa do povo hebreu. Vai passar alguns anos, Jerusalém é a terra santa do povo hebreu, e Jerusalém vai ser a terra santa dos cristãos. Por que, Anderson? Porque foi lá em Jerusalém que Jesus caminhou nas suas ruas e que ainda resguarda o santo sepulcro do cristianismo. Lembra que durante toda a lógica dos livros pentateucos, né, que estão na Bíblia, os primeiros 5 livros da Bíblia, quando você pega o livro dos apóstolos, né, ou dos conhecidos na Bíblia como profetas de Cristo ou de Deus, eles anunciam um Salvador, né, os hebreus anunciando o Salvador. Então você tinha uma religião monoteísta que ainda vinha um Salvador, que é Jesus. Então vai vir o cristianismo. 622 anos depois que vem o cristianismo, vai surgir uma outra geração no mundo islâmico, quer dizer, no mundo árabe, os islâmicos. E os islâmicos também são de Jerusalém e eles também são monoteístas. Logo nós temos judeus monoteístas, cristãos monoteístas e islâmicos monoteístas. Todos eles dividindo a mesma região chamada de Jerusalém. Por isso que em pleno século XXI, Jerusalém é um lugar mas tão disputado. Presta atenção, eu estou falando de história antiga. E nós estamos em Jerusalém agora, no século XXI. Essa região da Palestina vai ficar conhecida por causa da ONU, no ano de 1948, quando a ONU fez a Resolução 180, que determinava que existisse, ou que passasse a existir, um Estado da Palestina, um Estado do povo hebreu ou um Estado do povo judeu. O Estado do povo judeu existe, Israel. Só não existe o Estado palestino. E essa briga continua. Olha que loucura. Você vai de um lugar tão distante, que é a nossa história antiga, para um lugar tão próximo. Então esse negócio já dura, gente, mais de 5.000 anos. Só para vocês terem... O BO aqui é grande. É um BO gigantesco numa região tão pequena. Se eu aumentar Jerusalém, para mim finalizar esse bloco aqui, vamos pensar que eu estou ampliando ali Jerusalém, ó. E eu estou pegando Jerusalém e estou dividindo Jerusalém em 3 partes. A parte dos judeus, a parte dos cristãos e a parte dos islâmicos.
Em cada uma dessas partes você tem uma figura única, chamada de quê? Deus. Deus, Deus. Por quê? Para as três partes, Deus é o mesmo. Galera, não pira o cabeção, segura aí e presta atenção no que eu vou fazer. O Deus dos judeus é o mesmo Deus de Cristo. Oh! O Deus dos judeus, que é o mesmo Deus de Cristo, é o mesmo Deus dos islâmicos, tá? Hã? É. Pode respirar aí que eu sei que é confuso. Mas como assim, Anderson? Pois é. Deus, gente, você não vai ver nenhuma substituição da palavra Deus, nem na Bíblia, nem no Corão, nem em lugar nenhum. O que diferencia um do outro? Os judeus, ainda, aqueles que não acreditam em Jesus como Messias, esperam a vinda de um Messias. Os judeus que acreditaram em Cristo, Cristo é o Messias, que é o Filho de Deus, e segundo a narrativa bíblica, sendo ele Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Doido. E esse islamismo, ele é formado na genealogia de Abraão, que tinha um só Deus, que gerou o filho Isaac do casamento, mas antes de gerar o filho Isaac do casamento, ele gerou Ismael, com a concubina da sua mulher, que era Sara. Assim que Isaac nasceu, a Sara mandou a concubina pastar, e Abraão deu para Ismael as terras da Arábia, onde vai se formar uma nova religião, onde o profeta dessa religião não é mais Cristo, e sim quem? Maomé. Na essência, o islamismo não nega a Cristo, mas eles acreditam que Maomé é o enviado e não Cristo. Logo, se eles acreditam que Maomé é enviado e não Cristo, o Deus deles é o mesmo. Beleza? Tranquilo? Pois é. Essa confusão toda, ela é necessária e a gente tem que compreender isso aqui, porque quando a gente vem para Jerusalém, aqui, vocês vão perceber que naquele lugar que a gente dividiu em três partes, está o Santo Sepulcro, está o Muro das Lamentações, que tem a ver diretamente com a construção do Templo de Salomão, e está lá também a principal mesquita do mundo islâmico, que está sobre o monte onde foi construído e depois destruída a lógica do rei Salomão. Olha que doideira. Então, Jerusalém é um barril de pólvora. Outra coisa que a gente não pode nunca deixar de esquecer. Se essa região é uma das antigas regiões, ou uma das regiões mais antigas, que tiveram as primeiras civilizações, nessa região vai ter as maiores quantidades de quê? Combustível fóssil, né? Por isso nós temos também a disputa pelo petróleo aqui nesse território. Esse território é riquíssimo, mesmo sendo um território de deserto. Que doideira, gente. É um território extremamente rico. É o território que recentemente nós tivemos a explosão em Beirute, lá no Líbano. É o território que recentemente nós vivemos uma guerra interminável na Síria. É o território que hoje, atualmente, a Mesopotâmia seria o atual Iraque. É o território que um pouquinho mais para cima foi construído o Irã. É o território da Arábia Saudita, do Iêmen, de Israel, da faixa de Gaza, do Monte Sinai, das colinas de Golã, que são citadas no filme O Senhor dos Anéis, que é o único lugar de água potável que existe nessa região de Israel. Beleza? Então, se a gente pega essas primeiras civilizações aqui, que são as civilizações mais antigas, nós vamos ver que elas vão impactar a história da humanidade. E é daqui que sai essa ideia perversa de impérios, né? De dominação de um povo para com o outro. Daqui para frente, gente, nunca mais a sociedade vai ser aquela sociedade pacata do comunismo primitivo, que também muito a história trabalha nesse período, que era quando as sociedades viviam em pequenas aldeias ou bandos e eles convergiam para a mesma lógica de sociedade. Ou seja, eles comiam junto, caçavam junto, faziam tudo de forma coletiva. Beleza? Bom, se você está gostando, sai daí não. Volta no próximo bloco que a gente vai continuar. Beleza?